casa, né? E eu achei interessante isso que você fala, porque é aquela coisa, a gente quando se entrega para Cristo, a gente tem essas barreiras, essas dificuldades todas. A gente sente que quando isso chega, é porque o ministério tem dado certo. E quando você falou da questão das lojas, até eu conversei com um colega meu que trabalha no meio de comunicação, e perguntei para ele, eu digo, é uma pena, né, que você não vai poder receber São do Nascimento, que é um cara que realmente ele tem um ministério sério. Ele, mas por quê? Eu digo, porque não faz parte da sua igreja, né? Ele, né, tem as regras, né, digamos, felizmente. Então, ainda a gente vê pessoas no cabresto. É uma coisa até que é tipo uma opinião, uma pergunta que também eu vou te fazer depois. E eu até comentei aqui várias vezes com o Sandro e digo, a gente tem que acabar com essa bobagem. Porque placa não leva para o céu, placa não salva. A placa tinha lá, né, dizendo Jesus Cristo, Rei dos Judeus, mas quem salvou foi aquele que estava na cruz, não foi a placa da cruz. Então, eu só tenho a dizer para você que quanto mais barreiras vierem, é porque o negócio tem dado certo. Eu tive até por experiência. O programa Sandro lá teve o privilégio de voltar, quando estava no ar, aí que vai voltar logo, quando eu vi as pessoas chegarem para mim dizendo, irmão, olha, eu gosto tanto do seu programa, é uma coisa assim, a gente sente em casa, e de repente aparecer a própria direção da emissora e dizer que eu não estaria mais no ar. Só deu tempo para fazer um programa de Natal. Então, eu te falo por experiência. Cada vez que vocês pensarem sempre em fazer o melhor para Deus, surgirão as barreiras. E quando a gente vence essas barreiras, Deus aprovou tudo. Então, você falou também uma coisa que eu me preocupo até quando a gente vê, essa coisa da aceitação. As pessoas, tipo, vamos dizer, você tem um ministério, só pelo que eu estou ouvindo, muito legal, né? Vocês não ficam com medo, por isso que eu até aproveitei para respirar um pouquinho, né? E depois escutar de surpresa. E aquela coisa, né? A gente vê hoje muitas versões. Tipo, vamos fazer a versão porque deu certo com fulano e tal, então vamos fazer a versão gospel. Então, é a louvadeira que agora é a swingueira, é a swingueira que virou louvadeira, então é o brega que agora é brega santo. Enquanto vocês têm aquela coisa do vamos fazer um ministério que a gente está vendo aí. Eu queria te perguntar essa coisa da inspiração. Muitas vezes as pessoas estão muito ligadas vamos pegar aquilo ali, vamos adaptar e fazer o de Jesus. Vamos pegar o caldo de cana, a gente toma o caldo de cana e deixa o bagaço ali. Então, essa inspiração de como é que aconteceu esse ministério de vocês? Olha, pessoal, essa questão de, como se diz, versões, né? Isso é meio complicado. Por quê? Porque eu penso o seguinte, que Deus ele merece o nosso melhor, tá? Então, tipo, se eu pego algo que já está sendo usado para a glória de Satanás e reverto isso para a glória de Deus, não entra na minha cabeça isso, tá? Deus, ele é o dono e criador da música, né? Então, assim, todos os ritmos foram feitos para a glória de Deus, tá? E Satanás pega isso e tenta reverter de alguma forma para confundir a cabeça dos cristãos que não conhecem bem a Bíblia, que não conhecem bem a Bíblia, que não buscam bem a Deus, já é outra coisa, né? Mas que todos os ritmos foram feitos para a glória de Deus, isso eu tenho certeza do criador da música. Então, se toca em todos os ritmos dentro da igreja, não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum nisso. Mas aí quando você pega uma canção de fora, do meio secular, e transfere isso para dentro da igreja, eu não acho muito interessante. Por quê? Porque Deus, ele tem para te dar. Então, se você busca, ele vai te dar. Entendeu? Então, basta que você diga, Deus, olha, ele vem aqui. Mas conforme a tua vontade, ele vai derramar sobre a tua vida uma unção especial. E não vai precisar você imitar ninguém de fora, porque até eu acho que Deus não vai se agradar disso, né? Posso até estar falando alguma besteira aqui, mas eu particularmente não faria isso. De pegar algo de fora e querer colocar dentro da igreja para louvar o nome de Deus. Eu acho que a gente tem que ser autêntico, né? Deus tem que nos dar capacidade, nos dar inteligência, né? E nos dá o Espírito Santo para que ele venha nos inspirar a escrever com canções como essas, né? Estão tocadas aí no nosso CD, são todas composições do meu irmão, de amigos que ele tem dentro da igreja, né? E é algo fresco que a gente dá ali na hora. Não é nada copiado de ninguém, não são acordes imitados de outra banda, não são letras invertidas ou então traduzidas, né? De bandas seculares. Não, é tudo fresco que Deus dá para que a gente louve e é assim que tem que ser. Eu acho que é assim que tem que ser. Né? Nada de imitação, nada de pegar o que está no áudio lá fora, né? E transferir, não, vai estar fazendo sucesso lá fora, então vai fazer sucesso aqui dentro também, né?
sucesso é uma consequência do seu trabalho. Não é assim. Eu costumo dizer assim, que a gente não deve estar correndo atrás disso, né? A gente não deve estar correndo atrás de reconhecimento, a gente não deve estar correndo atrás de glória, porque assim, quando você tem um bom trabalho, a consequência vem. E qual é a consequência? Né? O reconhecimento das pessoas, né? E o próprio Deus, ele se encarrega de te levar, curar por caminhos que te levem a viver do ministério que você tem, né? E no momento certo, na hora certa, tudo acontece, né? Abençoe Deus. Amém. Amém. A gente vai ouvir um sucesso aqui na Voz do Acácio, junto com o Ministério da das Águas. Em seguida a gente volta com mais perguntas, a Cássio contando um pouco mais do que é ser levita, e a gente aprendendo também junto com ele e com todo o povo de Deus. Ainda existe uma esperança ao sucesso do Acácio. Eu queria que você oferecesse então para os ouvintes na sua voz, não é somente. Vai cantar isso? Não, para oferecer. Para oferecer, né? Tá bom, então espero que vocês gostem, ouvintes, nessa manhã, ouçam, meditem na letra dessa canção, porque ela fala que ainda existe uma esperança, ainda que a árvore seja cortada, o seu tronco, né, seja arrancado na raiz do chão, né? Que é João 14:7, que diz isso, né? Ainda existe uma esperança, essa esperança chama-se Cristo, amém?